Nas profundezas da região de Barreirinhas, onde a floresta densa se encontra com a escuridão da noite, uma lenda aterrorizante e misteriosa ecoa através dos sussurros das árvores. Conta-se que, em noites de lua cheia, uma criatura sombria percorre os arredores da pequena vila, trazendo pavor e desespero a todos que ousam cruzar seu caminho. O lobisomem de olhos amarelados, cuja fome insaciável não se restringe apenas a animais, mas também à carne humana, deixa um rastro de mistério e terror por onde passa. Seria a criatura apenas uma história macabra criada pelo medo coletivo, ou haveria algo de sobrenatural naquelas sombras enevoadas? A única certeza é que, quando a lua alcança sua plenitude, os corações da vila aceleram e as tochas se acendem, prontos para enfrentar a escuridão e revelar o destino daqueles que enfrentaram o lobisomem de Barreirinhas. Prepare-se para adentrar nessa trama arrepiante e descobrir os segredos que aguardam nas profundezas da floresta. Mas esteja avisado, uma vez que a história comece, não haverá volta. A curiosidade e o medo caminham juntos nesta jornada tenebrosa. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conto da Fera, aqui no canal Escuridão Macabra, e aqui quem fala é o seu amigo Mário. No vídeo de hoje, você irá se arrepiar com um conto aterrorizante de lobisomem, sobre uma caçada desesperada pelo lobisomem que aterroriza uma pequena cidade do Maranhão. Mas antes que este conto comece, eu peço a vocês de coração, que estão chegando agora, que se inscrevam em nosso canal e compartilhem o vídeo o máximo que puder. Então vamos para o que interessa. Por volta de 1985, uma típica família humilde, que vivia na cidade de Barreirinhas, no belo estado do Maranhão. Com a vastidão da natureza ao redor, eles levavam uma vida simples, mas feliz, trabalhando arduamente em sua pequena propriedade para produzir farinha de mandioca. O casal, João e Maria, junto com seus 3 filhos, Pedro, Clara e o caçula de 12 anos, Lucas, dedicavam-se diariamente à produção dessa iguaria local. A família acordava cedo, com o nascer do sol, para aproveitar o frescor da manhã na plantação de mandioca. Eles colhiam as raízes, lavavam-nas no riacho próximo e, depois, as levavam para uma grande casa de madeira onde seriam raladas e transformadas em farinha. As risadas e brincadeiras das crianças preenchiam o ambiente enquanto trabalhavam juntos, formando laços familiares ainda mais fortes. Porém, Barreirinhas escondia um segredo sombrio nas profundezas de sua floresta. Havia uma antiga lenda sobre uma criatura que perambulava pela noite. Esta criatura deixava um rastro de medo e destruição por onde passava. Dizia-se que quem ousasse adentrar a floresta durante a noite, nunca mais voltaria. Algumas pessoas afirmavam ter ouvido barulhos sussurrantes e de passos por toda a floresta. A família, em suas noites ao redor da fogueira, ouvia histórias arrepiantes contadas pelos moradores mais antigos da cidade, sobre os mistérios e perigos da floresta. Embora intrigados, nunca haviam tido coragem de explorar esse mundo sombrio, afinal, o medo mantinha todos afastados. Certo dia, durante a estação das chuvas, uma forte tempestade se abateu sobre Barreirinhas, causando estragos na plantação da família. João e Maria perceberam que a quantidade de mandioca colhida não seria suficiente para sustentar a família pelos próximos meses. Com o coração apertado, decidiram que, no dia seguinte, precisariam se aventurar na temida floresta para buscar uma solução. Os mais antigos falavam que naquela mata fechada, podia-se encontrar muitas árvores de pupunha, uma palmeira típica da região. No dia seguinte, a curiosidade e o desespero levaram a família até a entrada da floresta, em uma manhã com uma neblina densa e fria. A cada passo, que João e seu filho Pedro davam, para dentro da mata, a atmosfera tornava-se mais densa e os sons da natureza desapareciam. Os ramos das árvores pareciam apontar para eles, como dedos esqueléticos indicando o caminho a seguir. Eles avançaram cautelosamente, seguindo uma trilha estreita, quando de repente, começaram a ouvir um som estranho ecoar entre as árvores.
Um ruído parecido com sussurros, mas ininteligíveis. Corações acelerados e arrepios percorrendo suas espinhas, mas a necessidade de encontrar uma solução os impulsionava a prosseguir. Logo em seguida, conseguiram encontrar inúmeras palmeiras de pupunha e começaram a colher os frutos. Trabalharam até começar a anoitecer, exaustos, pegaram suas ferramentas e os últimos frutos colhidos do dia e começaram a retornar para sua propriedade. Mas anoiteceu rápido demais e com a noite, o perigo iminente começou a percorrer a mata, de onde um uivado aterrorizante ecoou, fazendo com eles gelassem. O uivado era tão aterrorizante que cortava o silêncio da floresta e fazia seus cabelos se eriçarem. Sem pensar duas vezes, João pediu para que seu filho ficasse junto dele, pegaram suas ferramentas e apressaram o passo. A neblina densa tornava a visibilidade difícil, mas eles continuavam seguindo o caminho de volta para casa. O uivo parecia se aproximar cada vez mais, e eles podiam sentir que alguma presença sinistra os seguia na escuridão. O medo era palpável, mas a família se manteve unida, confiando que conseguiriam chegar rápido em casa, antes que acontecesse algo terrível. De repente, eles avistaram uma luz fraca na distância, vindo de uma pequena cabana no meio da floresta. Era uma cabana que eles nunca tinham visto antes, e parecia estar em estado de abandono. Intrigados e sentindo que não tinham muita escolha, decidiram se aproximar e buscar abrigo temporário na esperança de que a criatura os deixasse em paz. Ao chegarem à cabana, notaram que havia sinais de que alguém havia estado lá recentemente, apesar do aspecto de abandono. João decidiu verificar o interior da cabana para garantir que estavam sozinhos, enquanto seu filho esperava do lado de fora, ainda apreensivo com os uivos ecoando pela floresta. Dentro da cabana, João encontrou vestígios de que alguém realmente havia passado por ali, mas não havia sinais da pessoa em si. Enquanto examinava o lugar, ele notou um livro empoeirado em uma prateleira. Ao pegá-lo e abri-lo, percebeu que era um diário escrito por um antigo morador da região. As páginas contavam histórias de avistamentos da mesma criatura sombria que os assombrava naquela noite, um lobisomem. Foi então que ele chamou seu filho para entrar. Enquanto João lia as histórias no diário, uma compreensão começou a se formar em sua mente. A criatura não era apenas uma lenda local, mas algo real que rondava aquela floresta há muitos anos. Contudo, as histórias também mencionavam que a criatura aparentemente tinha uma aversão particular ao cheiro da pupunha. Com essa nova informação em mãos, João chamou o filho e compartilhou suas descobertas. Eles decidiram que, mesmo exaustos, valia a pena colher mais frutos de pupunha para garantir sua segurança naquela noite. Munidos de coragem renovada e com o diário como guia, eles voltaram a colher os frutos das palmeiras na escuridão. Enquanto trabalhavam, a criatura parecia manter distância, ainda uivando ocasionalmente, mas sem se aproximar demais. A presença das pupunhas parecia, de alguma forma, mantê-la à distância. Eles continuaram a colher o máximo que pôde, certificando-se de que teriam o suficiente para sustentá-los durante a estação das chuvas. Finalmente, com suas sacolas cheias de frutos, eles começaram o caminho de volta para casa. A criatura ainda os seguia, mas não se atrevia a se aproximar demais, mantendo-se nas sombras da floresta. Ao chegar à sua propriedade, eles agradeceram profundamente por terem sobrevivido àquela noite aterrorizante. A presença das pupunhas provou ser sua proteção, e eles decidiram que nunca mais entrariam na floresta durante a noite. O que eles mais temiam aconteceu. Por volta das 9 horas da noite, Maria, assustada, chamou João, dizendo que havia ouvido barulho de passos lá fora. Eles olharam pela janela e não viram nada, mas alguns minutos depois, começou um barulho no galinheiro que eles possuíam na sua propriedade, para consumo próprio. João pegou sua espingarda e uma lanterna, pediu para a família ficar lá dentro e foi sentido ao galinheiro. Chegando lá, infelizmente, ele viu uma cena de terror. Seus animais haviam sido mortos e estraçalhados, havia penas e sangue por todo lado, o lobisomem havia passado por ali. João apontou sua lanterna para todos os cantos, quando de repente avistou uma criatura grande e peluda, pulando a cerca no final da propriedade, em direção à mata. Ela corria muito.
João então resolveu correr atrás dela. Ele corria muito atrás da criatura, com o coração batendo forte no peito e a adrenalina tomando conta de seu corpo. Ele sabia que estava enfrentando o temido lobisomem, a mesma criatura sombria que os assombrara na noite anterior na floresta. No entanto, mesmo com toda a sua coragem, João não conseguia se equiparar à velocidade da fera. O lobisomem era ágil e parecia conhecer a floresta como a palma de sua mão. João continuou perseguindo, guiado apenas pela luz da lua que se filtrava entre as árvores, mas logo perdeu o rastro da criatura. Exausto e desolado, ele finalmente desistiu da caçada e retornou à propriedade. A tristeza de perder seus animais de criação era imensa, e João sabia que aquela ameaça sombria não podia ser ignorada. De volta à casa, ele encontrou sua família reunida, preocupada com o que havia acontecido. Contou-lhe sobre o lobisomem e como ele havia fugido para a floresta. Todos se abraçaram com receio do que poderia acontecer a seguir. Decidiram então que precisavam agir com cautela e buscar ajuda dos moradores mais experientes de Barreirinhas. Na manhã seguinte ao ataque, logo ao nascer do sol, João e seus filhos foram até a casa de um senhor idoso, conhecido por ser um contador de histórias e muito conhecido por lá. O senhor ouviu atentamente o relato de João e, com uma expressão séria, confirmou suas suspeitas de que o lobisomem estava de volta a assombrar a região. Explicou que a criatura se alimentava não apenas de animais, e que sua presença representava um perigo iminente para todos. Foi então que eles, determinados a enfrentar o mistério do lobisomem, reuniram um grupo de 8 pessoas, juntos deles seu filho mais velho. O grupo partiu em direção à cabana, buscando pistas que pudessem levar à identidade da criatura. Com a luz do dia, ficou evidente que o lobisomem realmente havia estado ali. Vestígios de pelos do animal e roupas rasgadas confirmavam suas suspeitas. Com coragem, decidiram tomar uma medida drástica e queimar a cabana na esperança de afastar o lobisomem da região. Acreditavam que tal ato poderia expulsar, ou pelo menos, afugentar a ameaça sobrenatural. Formaram um círculo em volta da cabana, acenderam tochas e fizeram uma fogueira ao redor do local. As chamas se alastravam, e o calor do fogo se misturava com a tensão no ar. Todos estavam nervosos, mas firmes em sua determinação de proteger suas famílias e a comunidade. Enquanto o fogo consumia a cabana, algumas pessoas rezavam silenciosamente, buscando a proteção divina contra o mal que os cercava. Após horas de chamas altas, a cabana foi completamente consumida pelo fogo. Aqueles que estavam presentes esperavam que o ato tivesse sido suficiente para afastar o lobisomem, mas ainda havia um certo receio no ar. Sabiam que a criatura era astuta e poderia encontrar outros esconderijos. Com o dia já avançado, o grupo decidiu retornar à vila, cientes de que a batalha contra o lobisomem ainda não estava encerrada. Prometeram manter-se vigilantes e compartilhar qualquer informação que pudessem encontrar sobre o misterioso ser, para que pudessem enfrentá-lo juntos, com determinação e coragem. Enquanto a floresta silenciava após o incêndio, a dúvida pairava no ar. Seria o suficiente para afastar o lobisomem? A única certeza que tinham era que teriam que enfrentar esse desafio unidos, pois somente assim poderiam enfrentar o perigo que representava a presença da criatura na região. No mês seguinte, a atmosfera sombria pairava sobre o centro de Barreirinhas, em uma sexta-feira chuvosa de lua cheia. Desde o incidente na cabana, o medo e a ansiedade haviam se intensificado, pois o lobisomem continuava a aterrorizar a região, deixando um rastro de ataques devastadores. Os moradores estavam à beira do desespero, sentindo-se impotentes diante da ameaça sobrenatural que assolava suas vidas. Contudo, a comunidade estava determinada a enfrentar o problema de frente. Juntos, planejaram uma estratégia para finalmente pôr um fim aos ataques do lobisomem. Homens e mulheres, armados com coragem e esperança, organizaram uma patrulha noturna para percorrer a floresta e encontrar a criatura. Naquela noite chuvosa, com o som da chuva ecoando nas árvores, a patrulha avançou cautelosamente pela floresta, guiada por tochas que cortavam a escuridão. O coração de cada um batia acelerado,
mas a determinação em suas expressões mostrava que não retrocederiam até que o lobisomem fosse encontrado e enfrentado. Após horas de busca, o grupo avistou os olhos amarelados brilhando entre as sombras. Era o lobisomem. Instintivamente, todos se prepararam para o confronto iminente. O rosnar da criatura ecoava, mas os moradores não se deixavam intimidar. Com coragem e trabalho em equipe, partiram para o ataque. Uma batalha intensa se seguiu. O lobisomem era ágil e feroz, mas os moradores estavam decididos a proteger suas famílias e a comunidade que amavam. Em meio à chuva e lama, eles lutaram com tenacidade, usando suas armas improvisadas para ferir a criatura sobrenatural. Após uma luta exaustiva, os moradores conseguiram enfraquecer o lobisomem. Com um golpe final, a criatura finalmente caiu, imóvel no chão. A vitória foi conquistada, mas não havia espaço para celebração. A sensação que prevalecia era de alívio misturado com tristeza, pois eles compreendiam a natureza trágica do evento. Com o lobisomem morto, a região finalmente encontrou paz. No entanto, as memórias dos ataques permaneceriam, e a lição sobre a importância da união e coragem ficaria para sempre gravada na história de Barreirinhas. A comunidade honrou aqueles que enfrentaram o perigo de frente, demonstrando respeito e gratidão por sua bravura. Nas noites de lua cheia seguintes, uma fogueira era acesa em memória da batalha contra o lobisomem, relembrando a força da união e a determinação em enfrentar os desafios mais sombrios que a vida poderia lançar sobre eles. E assim, a lenda do lobisomem de Barreirinhas se tornou uma história de coragem, esperança e solidariedade transmitida de geração em geração. Com o tempo, a história da coragem de João e sua família se espalhou por Barreirinhas, tornando-se mais uma lenda para ser contada ao redor da fogueira nas noites estreladas. E, apesar dos perigos da floresta e dos mistérios que ela abrigava, a família aprendeu que o amor, a união e a coragem podem enfrentar até mesmo as criaturas mais sombrias da natureza, garantindo que a luz sempre prevaleça sobre as trevas. E assim termina mais esse conto de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.